Jesus. Recebam o pastor Wagner com as palmas bem exaltadas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Hoje, culto de Santa Ceia ao nosso Senhor, nosso Deus, como de costume. Nós fazemos o culto de Santa Ceia aqui no segundo domingo do mês, né? E eu convido a você desde já para abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, inspirado por nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 6, a partir do versículo 1. Passagem conhecida por muitos irmãos, que hoje Deus tocou no meu coração para trazer. Então, também quero cumprimentar, irmãos, a irmã Maria, né? Ela falou ali comigo que ela é de Belo Horizonte, né, meu irmão? E congrega na igreja quadrangular. É parente de quem aqui perto? Amélia. É cunhada de Amélia aqui, ó. Amélia. Ah, sei, amém. Deus seja bem-vinda nessa casa, né? Deus direcionou para a senhora estar aqui hoje à noite, congregando conosco, né? Fica à vontade, amém? Bênção do Senhor em nossas vidas. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco ou come um pouco? Aleluia. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui, aleluia, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar-se os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois os encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, o título dessa mensagem é o milagre. Ele só vai começar na minha vida e na sua vida quando eu e você entregarmos tudo para Jesus. Aleluia. Esse texto nos mostra no versículo 1 que tinha uma multidão que estava ali vendo, presenciando os milagres que Jesus fazia. Como a palavra falou que nós lemos, Jesus curava os enfermos. E naquela época era um momento de Páscoa. O povo estava ali ouvindo Jesus, e chegou um determinado momento que eles estavam com fome, que eles precisavam ceiar.
E então nós vemos que ali, além dos 5 homens que contaram, mas ali também tinha mulheres e também tinha crianças. Então a multidão era enorme. Amém? Então o povo estava com fome. E Jesus sabia da necessidade deles antes mesmo dos discípulos pedirem. Quando chegamos na ceia, irmãos, com o coração vazio, ferido, cansado, Jesus vê a minha fome espiritual que eu tenho dentro de mim. E quando ele vê, irmão César, essa fome que tem dentro de mim, ele já está preparando a provisão. Quando muitas vezes eu e você chega com fome na igreja, fome da palavra, sede da palavra, Jesus já está aqui usando o vaso para que você venha ser preenchido através da palavra dele. Então esse texto assimila isso, irmãos. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, vai atrás da palavra. E só Jesus pode te dar uma palavra de conforto. Só Jesus pode te trazer uma palavra de cura. Só Jesus pode trazer uma palavra de libertação para a minha vida e para a sua vida. Então a multidão estava no lugar certo, na hora certa. Estava com o dono da provisão. Glória a Deus. E aí chegou um determinado momento que um se perguntou: o que temos? O que temos? O que temos? Uma pergunta que revela. Felipe, pois, respondeu, irmãos, com incredulidade. Quando ele falou, a palavra fala que quando Felipe pergunta, ele queria experimentar Jesus. Ele foi com incredulidade. É tanto que ele fala: se tivesse 200 denários, se tivesse dinheiro, Jesus, um pouco de dinheiro, não bastaria para saciar essa multidão, para tirar a fome dessa multidão. Então Felipe, ele não estava acreditando que Jesus naquele momento poderia alimentar aquela multidão, porque olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada. Mas ali nós vemos que André encontra um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo algo que parece ser pouco, mas para Deus é tudo. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes tem pessoas que olham para mim e veem você, que nós temos pouca unção, tem pouca palavra, tem pouco louvor, tem pouco a oferecer para as outras pessoas. Mas o que você tem é o que serve para Deus. Fazer o milagre na sua vida e de outras pessoas. Aleluia. Então nunca tenha a visão ocular de você ver aquilo que você acha que é pouco, mas o pouco foi o que Deus derramou na sua vida, foi o que Deus entregou para a tua vida, para através desse pouco você fazer muito, porque nós estamos diante de um Deus que multiplica todas as coisas. Amém? Quantas vezes olhamos para a nossa vida e achamos que é pouco demais, mas Deus não precisa de muito, só de tudo que você tem. O que você tem para Jesus hoje? O que te tem, você tem nas mãos, que você pode falar: Jesus, é tudo seu, tudo que eu tenho é seu, comigo não tem reserva, eu não vou dividir a glória que tem que ser dada para o Senhor com ninguém, toda a glória é dada ao Senhor. Tudo que eu tenho foi porque o Senhor proveu na minha vida. O Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um carro, me deu moto, me deu trabalho, me deu tudo. Então tudo, irmãos, não é nosso, é de Deus, porque foi Ele que proveu na nossa vida. Então o milagre, irmão, só vai começar na hora que eu e você entregar tudo para Jesus. Aleluia. Esse menino, ele poderia ir para um cantinho falando: eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ele tinha família, a palavra não fala, mas provavelmente ele tinha uma família. Ele poderia chegar na casa dele: vamos comer, eu, minha mãe, meu pai, ou eu mesmo. Mas ele, o que ele fez naquele momento, quando viu aquela multidão?
E André encostou perto dele, ele entregou os 5 pães e os 2 peixinhos. E a palavra fala que Jesus deu graças, mesmo antes de ele multiplicar. Você está entendendo, irmãos? Que às vezes você tem um pouco dentro da tua casa. O pouco que você tem na sua vida, você tem que dar graças a Deus para que o milagre da multiplicação aconteça na sua vida. Porque a pior coisa, irmãos, é a pessoa do coração ingrato. De Deus estar provendo naquele dia, a pessoa reclamando o que vai comer lá na frente, do que vai ter lá na frente. Deus, hoje eu só tenho uma motinha, eu queria ter um carro. Mas Deus te deu uma moto, contenta-se com a moto. Fique com a moto, dá graças a Deus, eu tenho uma moto, eu não ando de pé. Aonde eu quiser ir, eu vou. Um dia, se assim o Senhor me abençoar, eu terei um carro. Hoje eu moro de aluguel, mas amanhã eu posso ter minha casa própria. Hoje eu trabalho nesse emprego, Pai, que eu ganho só R$1.000. Mas se eu me esforçar, se eu buscar, estudar, ter conhecimento, ter uma oportunidade, eu posso ter uma coisa melhor lá na frente. Você está entendendo que hoje você tem que dar graças pelo que você tem? Tem pessoas que muitas vezes têm uma família abençoada dentro de casa, tem problemas, tem situações, tem dificuldade, tem. Mas dá graças a Deus que você tem uma família. Dá graças a Deus que você tem filhos. Louve ao Senhor. E Ele deu tudo, antes mesmo de Jesus multiplicar. E o pão foi partido, abençoado e distribuído para aquela multidão. Na ceia também, irmãos, nós tomou o pão, deu graças, partiu e entrega. O milagre da salvação só começou com a entrega total de nossas vidas a nosso Deus. E o seu milagre também começa quando você entrega tudo a Jesus. Não adianta, irmão, você chegar diante do Senhor e querer entregar só uma parte. Você tem que entregar a boa parte ao Senhor. O tudo que você tem, todo o seu eu. Deus, quebra o meu eu, me quebranta. Faça de mim um vaso em tuas mãos. Eu vou vir sem reservas para o Senhor. Então Deus só vai realizar o milagre quando nós entregamos tudo a Ele. Amém? Aí tem uma coisa interessante no versículo 12 e 13. Diz que sobrou. Diz que entregou aquela multidão, mais de 5 homens, mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos, ainda sobrou. Depois de todos comerem, saciaram, ainda sobraram, irmãos. Não foi só um cesto. A palavra fala que foi 12 cestos de pães cheios de pedaços. Jesus mandou recolher tudo. Então, irmãos, uma coisa eu quero te dizer nesta noite. Jesus, quando faz o milagre, Ele não faz o milagre pela metade. Jesus, quando faz o milagre, Ele faz um milagre completo. Jesus, naquele momento ali, Ele não ia passar vergonha, porque Ele serve o Deus Pai Todo-Poderoso, que é o dono da provisão. Então Jesus, Ele faz tudo completo, nada pela metade. Mas, irmãos, no nosso meio, na nossa caminhada, tem pessoas que querem fazer as coisas pela metade para Deus. E Jesus, Ele quer que você faça a obra completa na sua vida. Jesus quer que, se você começa a fazer algo, termine o propósito. Se você fez um voto com Deus, cumpra o voto. Se você começou uma campanha, termine a campanha na presença de Deus. Se você entrou no Evangelho, siga até o final no Evangelho. Espera Jesus voltar. É difícil, é doloroso, machuca, dói. Tudo isso você vai passar. Mas no final vale a pena. Aleluia. Porque nós estaremos na glória com Ele, louvando e o adorando, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? Então Jesus, Ele restaura a minha vida e a sua vida por completo.
Quando eu e você vem para a presença, quando eu e você nos entregamos tudo, quando nós oferecemos tudo a Jesus, Jesus faz a obra por completo na minha vida e na sua vida. Jesus não vai fazer nada, irmão, nada pela metade. E tem uma coisa, além da obra ainda transborda. Ele só não enche o vaso, ele transborda. Amém? Então, irmãos, nesta noite, eu queria concluir essa mensagem, porque a gente já vai ter a Santa Ceia do Senhor. O partir de pão na ceia simboliza o corpo de Cristo, que é entregue por nós. Assim como este menino, irmãos, entregou seus pães e peixes, você está disposto hoje a entregar tudo para Jesus? Você está disposto a hoje entregar tudo no altar? Para Deus, hoje eu vim aqui neste lugar para entregar tudo diante do teu altar. Eu quero ter a atitude desse menino. Eu não quero ser egoísta. Eu não quero achar que eu sou melhor que as outras pessoas. Eu sou servo do Deus Altíssimo, e servo tem que servir. Porque muitas vezes tem pessoas que não querem servir a Deus ou as pessoas. Nós temos que servir a Deus e servir as pessoas, irmãos. Nós temos que ser a atitude desse menino. Ele estava servindo um Deus. Ele não estava servindo a multidão. Ele, neste momento, quando ele entregou, ele estava servindo a um Deus. E depois que Jesus deu graças, apresentou, dividiu, ele também participou do banquete. Ele participou, ele comeu do pão, ele comeu do peixe e se ficou saciado. A palavra fala que todos se saciaram. E ainda sobrou. Quem sabe, daquele cestinho, ele não levou mais para a casa dele. Tudo que você oferece para Deus volta em dobro. Tudo que você entrega para Deus, Deus abençoa, meu irmão. Não tenha reserva para o Jesus nesta noite. Amém? Amém? Então vai haver milagre, vai haver a multiplicação na tua casa, vai haver milagre na tua vida. Deus vai abençoar o teu trabalho. Deus vai te encher cada vez mais de unção. Tudo que você entregar a Jesus, Jesus vai te abençoar nesta terra. E não estamos falando de dinheiro, não estamos falando aqui de bens materiais. Estamos falando aqui, algo que vem de dentro de nós, que é as reservas que nós criamos, que temos que entregar aos pés de Jesus, para que Jesus esvazie e nos preenche cada vez mais do teu amor. Eu convido aos obreiros para estarmos aqui, para começarmos